5 minutos de meditação em Provérbios, capítulo 23. A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar no capítulo 23 de Provérbios, que se tivéssemos que dizer do que Provérbios 23 trata, poderíamos dizer sobre glutonaria e bebedices. A maior parte dos versículos do capítulo 23 falam sobre esse tema, sobre glutonaria e bebedice. Logo nos versículos 1 a 3, nós lemos: quando te assentares a comer com um governador, que pode ser interpretado como uma pessoa importante, quando te assentares a comer com uma pessoa importante, atenta bem para o que se te pôs diante. Versículo 2, e põe uma faca à tua garganta se és homem glutão. Versículo 3, não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Sabemos que pessoas importantes raramente convidam pessoas por amizades. Pessoas que são muito importantes convidam pessoas para almoços e jantares, para cafés, com a finalidade de negociar alguma coisa. Eles sempre estão negociando e verificando o que as pessoas com quem eles conversam têm para que eles possam satisfazer um interesse particular. Então, quando você é convidado para uma refeição, seja um almoço, um jantar, ou seja, um café, com essas pessoas que são importantes, preste atenção no que elas querem. Qual é a intenção que elas têm com essa refeição? Nos versículos 6 a 8, ocorre uma repetição dessa ideia. Versículos 6 a 8. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. 7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. 8. Vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras. Então, o homem maligno é aquele que sempre tem alguma intenção quando realiza alguma coisa. Ele não faz uma festa sem um propósito, sem um interesse específico. Então, os versículos 6 a 8 trazem a mesma ideia dos versículos 1 a 3 com relação a ser guloso, com relação a ser um glutão. Quando você vai a uma festa, quando você vai a um evento em que você foi convidado e você sabe que a pessoa é uma pessoa importante ou uma pessoa que tem o olhar maligno, atente bem em como você vai comer aquilo que está sendo oferecido. Nos versículos 20 a 21, nós vemos aqui, mais uma vez, ensinamentos sobre ser glutão e também sobre ser beberrão. Não estejas, versículo 20 e 21, não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. 21, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Então, os versículos 20 e 21 falam sobre pessoas que gastam todos os seus recursos apenas comprando comida e bebida. Elas comem e bebem demais, e isso faz com que elas fiquem sonolentas. Comer demais leva as pessoas para a obesidade. Beber demais leva as pessoas a ficarem paralisadas em relação aos seus projetos. Comer demais traz obesidade e traz também doenças como diabetes para aqueles que comem açúcar demais, trazem problemas na circulação sanguínea, levam a pessoa a não ter uma rotina na prática de esportes, levam as pessoas a viverem para comida, e isso faz mal. Fuja da glutonaria, fuja da bebedice. E o capítulo 23 termina falando a respeito das consequências da bebedice. Os versículos 29 a 35 falam sobre isso. Vamos ler.
Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? 30. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. 31. Não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. 32. No seu fim, morderá como a cobra, e como o basilisco picará. 33. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. 34. E serás como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. 35. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Então os versículos 29 a 35 nos falam que aqueles que vivem perto do vinho, que vivem procurando bebida misturada, como cerveja, com uísque, como outras misturas e batidas, vão receber os ais, os pesares, as pelejas, as queixas, as feridas sem causa, vão ficar com os olhos vermelhos. Quem vive observando o vinho e quando ele está brilhoso no copo, acaba mordendo como a cobra e como o basilisco. Ou seja, a cobra e o basilisco procuram as suas vítimas de maneira astuta. Eles ficam estudando a vítima para morderem, para picarem a sua vítima quando elas estão desatentas. Aquele que vive procurando bebida, que vive olhando para o vinho quando resplandece no copo, pensa que é uma brincadeira, que está apenas se divertindo, apenas degustando, mas de repente, quando menos esperar, estará preso a um vício ou estará embriagado. E estando embriagado, acabará sofrendo como aquele que recebeu o veneno da picada de uma cobra. Poderá morrer, tomar decisões que o levarão à desgraça, como por exemplo, no versículo 33, olhar para as mulheres estranhas com outros olhos. Quantas pessoas bebem e no seu juízo não se envolveriam com certas pessoas, mas depois de terem bebido bastante, acabam saindo e se deitando com pessoas com quem não se deitariam se estivessem no seu pleno juízo. E o seu coração começa a falar perversidades. Aqueles que bebem começam a dizer o que não deve ser dito, começam a xingar, começam a falar o que não deve. Existem pessoas que perdem completamente o controle daquilo que estão falando e são como pessoas que dormem no meio do mar ou ou dormem no topo do mastro, ou seja, são como pessoas que não sabem mais o que estão falando, não sabem mais o que estão fazendo, não têm mais domínio e controle a respeito da própria vida, a ponto de acontecer o que está no verso 35, serem espancados e não sentirem dor. E quando se despertam da embriaguez, dizem: me bateram e eu não vi. Mas, presos no vício, vão dizer: ainda quero beber um pouco mais. Então o capítulo 23 de Provérbios fala basicamente sobre glutonaria e sobre bebedice. Mas ainda existem outros temas que são tratados em Provérbios 23, como buscar riqueza é a mesma coisa que correr atrás do vento. Versículos 4 e 5 falam isso. Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Quando os versículos 4 e 5 nos ensinam a não nos cansarmos em buscar riquezas, esses versículos estão nos ensinando que buscar a riqueza pela própria riqueza é tolice. A sabedoria nos ensina que nós devemos buscar a riqueza para que nós possamos cuidar da nossa família, ser mais úteis no reino de Deus, contribuindo com mais para ajudar outras pessoas. Que nós precisamos buscar riquezas
na nossa vida emocional, familiar, no nosso desenvolvimento pessoal, para que nós possamos crescer como pessoas no campo espiritual, nas nossas emoções, na nossa família, frutificando no reino de Deus e na sociedade. Quando nós buscamos riquezas com propósito, aí sim nós estamos alinhando a riqueza com a sabedoria. Mas buscar riqueza apenas para ter riqueza, apenas para ostentar e dizer que temos o carro e que temos uma casa que são muito caros, é tolice, porque essas coisas ficam na terra, não carregamos isso quando partimos daqui. Por isso que o versículo 5 fala: certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Voar ao céu como a águia voa muito longe. Então, ele está dizendo, buscar riquezas apenas pela própria riqueza é algo que não faz sentido, não tem conexão com a nossa vida na terra. A nossa vida na terra tem relação com fazermos o bem e termos relacionamento com Deus e um bom relacionamento com as pessoas com quem nós vivemos. Além disso, Provérbios 23 nos ensina, versículo 9: não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Em outras palavras, escolha os seus amigos. Não ande com pessoas que são tolas, pessoas que não valorizam a vida, pessoas que fazem coisas erradas, porque você vai corrigi-las para que elas venham para o caminho da retidão e elas desprezarão as tuas palavras sábias. Escolha os seus amigos, não perca tempo em corrigir pessoas para quem você já falou, para quem você já deu conselhos sábios, e elas continuam andando no erro, porque elas vão prejudicar o teu plano e o teu propósito de continuar no erro. Versículo 10: não removas os limites antigos, nem entres nas herdades, ou seja, nas propriedades dos órfãos. 11: porque o seu Redentor é forte, ele pleiteará a sua causa contra ti. Então, a terceira parte de Provérbios 23 traz dois conselhos: não falar com pessoas tolas e não andar com elas para não contaminar a sua vida, o seu ambiente, e não tocar nas propriedades dos órfãos, das pessoas fracas, porque Deus cuida. Ele olha e observa aquilo que nós fazemos em relação às propriedades dos que são mais fracos. E o Senhor, no tempo certo, certamente trará o castigo daqueles que tomam propriedades que não lhes pertencem. Depois, nós temos 3 versículos que falam sobre autodisciplina, os versículos 12, 19 e 23. 12. Aplica a disciplina o teu coração, e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Versículo 19. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. E o verso 23. Compra a verdade, e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Então o versículo 12 fala para nós aplicarmos o nosso coração e os nossos ouvidos às palavras do conhecimento. Ou seja, nós devemos nos dedicar, prestar atenção em relação a buscar conhecimento. O versículo 19, quando fala, ouve tu, filho meu, e sê sábio e dirige no caminho o teu coração, o versículo 19 fala a respeito de prática. Não basta você ouvir, aplicar-se a conhecer. Quando ele fala ouve, significa executa, realiza, pratica. Porque não adianta nada você escutar e você não praticar. E o versículo 23 fala sobre ser persistente nesse caminho. Ele fala assim, compra a verdade. Quando o versículo 23 fala compra, comprar significa dedicar o nosso dinheiro. Para nós ganharmos o nosso dinheiro, nós precisamos nos esforçar para ganhá-lo. Ganhamos o dinheiro pelo nosso trabalho. Então, quando ele fala compra a verdade e não a vendas, ele está dizendo aquilo que você que você deve se esforçar, que você deve pagar, buscar com todo afinco e dedicação o conhecimento. E você não deve vender, ou seja, não deve negociar. Quando você vende alguma coisa, você se desfaz daquilo por dinheiro.
O que o versículo 23 está dizendo é: não negocie a sabedoria. Aquilo que você comprou, compre a sabedoria, se esforce para ter sabedoria. E não negocie ela de maneira nenhuma. E compre a sabedoria, a disciplina. Disciplina fala sobre fazer, sobre seguir uma rotina em que você faz o que tem que ser feito. E a prudência. Então veja que quando nós meditamos nos versículos 12, 19 e 23, nós vemos que Provérbios 23 traz uma palavra de exortação muito grande para que nós realmente estejamos dedicados a obter sabedoria e a realizar, praticar a sabedoria na nossa vida. Nos versículos 13 e 14 falam sobre disciplina dos filhos. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então esses versículos nos ensinam a colocar a disciplina também nos nossos filhos. Que nós possamos corrigi-los para que eles escapem do mal, para que eles escapem do inferno. Os versículos 15 e 16 nos falam que Deus tem muita alegria com aqueles que andam com sabedoria. Veja o versículo 15 e 16. O 15 fala: filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Versículo 16: e exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. O Jesus, em certa ocasião, disse que a nossa boca fala aquilo de que está cheio o nosso coração. Então, aquelas pessoas que estão com o seu coração carregado do bem, vão falar palavras boas, vão trazer palavras que animam, que incentivam, que inspiram outras pessoas. Mas as pessoas que estão com o seu coração carregado de tristeza, mágoa e ressentimento, despejam palavras negativas, reclamações e murmurações. Então, os versículos 15 e 16, Deus está falando que Ele próprio ficará alegre quando vir que os seus filhos estão com o coração sábio e que o coração está tão sábio, carregado de sabedoria, que as palavras que falam são palavras de bênção. Também Provérbios 23 condena a inveja, nos versículos 17 e 18. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes se no temor do Senhor todo dia. Versículo 18, porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Então os versículos 17 e 18 dizem para que nós não fiquemos com inveja dos outros. Não se compare com ninguém. Deus é abundante. Tudo aquilo que o teu vizinho ou que a pessoa que você está invejando tem, pode ser dado a você. Por isso que o versículo 17, na parte B, fala: antes se no temor do Senhor todo dia. Ou seja, antes esteja no temor do Senhor. O temor do Senhor significa considerar Deus em primeiro lugar e acima de tudo na sua vida. Quando você desperta, você já faz uma oração, já dedica um tempo para ler um texto da palavra e já entrega todos os seus afazeres e o seu dia para Deus. Você fala: hoje é um dia extraordinário em que Deus realizará grandes coisas na minha vida e na vida da minha família. Quando você age dessa forma, você está entregando a sua vida para Deus. E quando você sente a inveja, porque você pode sentir a inveja, mas você precisa tratar a inveja. No mesmo momento em que você sente, você deve dizer: o Senhor é o meu pastor. Eu também posso ter isso que Ele tem. Senhor, me capacita e me dá condições para que eu possa ter esse bem material, porque eu olhei, eu gostei e eu também quero. E eu também sou teu filho. E eu também sei que o Senhor é Deus e pode me dar, porque para o Senhor nada
é impossível, pois o Senhor é o Criador dos céus e da terra e tem todo o poder sobre todas as coisas. Nenhum bem material e nenhuma qualidade da outra pessoa pode causar inveja em nós, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para cumprir um propósito que Deus reservou apenas para nós. Somos pessoas individuais. Não vamos querer a individualidade do outro. Seja qualquer que seja a qualidade que você está vendo no outro, saiba que você tem muito mais qualidades que você ainda não enxergou em você mesmo, em você mesma. Peça para que Deus abra os seus olhos e mostre a você mesmo, a você mesma, quais são as habilidades, as riquezas, os talentos que Deus colocou na sua vida para que você realize a obra que Deus tem para que você faça na terra. Por quê? O versículo 18 fala assim: porque deveras, deveras significa verdadeiramente, porque verdadeiramente há um fim bom. Não será malograda a tua esperança. Então veja que o versículo 18 fala que existe um fim que é bom para todos aqueles que temem ao Senhor. Se você colocar Deus em primeiro lugar e respeitá-lo, perguntando para Ele todas as suas dúvidas, com certeza, deveras, haverá um fim bom. Porque o Senhor abrirá os teus olhos e mostrará para você aquilo que você tem de valioso e precioso e que não existe em ninguém, que Ele colocou em você, para que você realize o propósito para o qual você foi chamado. E aí a sua esperança não será malograda. Depois o capítulo 23 também fala sobre honrar os pais, nos versículos 22, 24 e 25. Ouve a teu pai que te gerou, versículo 22, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Versículo 24. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. E o 25. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Então os versículos 22 falam que tomara que o seu pai, né, aquele que te gerou, seja ouvido, que a sua mãe, quando ficar velha, não seja desprezada, que você não esqueça do seu pai e da sua mãe quando ficarem velhos, mas que você se recorde deles. Versículo 24. Honrando seus pais dessa forma, eles ficarão muito felizes, grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Os versículo 24 fala que aquele que honra os pais é justo, é sábio. Alegrem-se o teu pai e a tua mãe e regozije-se a que te gerou. Ou seja, que eles fiquem alegres. Por último, Provérbios 23 fala sobre ter um coração sábio para fugir da prostituta. E quando fala para fugir da prostituta, porque ela é uma cova profunda, fala também para as mulheres escaparem do prostituto, que também existe aquele homem que vive à caça de mulheres para levá-las para a prostituição. O versículo fala assim: dá-me, filho meu, teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. 27. Porque cova profunda é a prostituta e poço estreito a estranha. 28. Também ela, como um salteador, ou seja, como um ladrão, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. Então, as pessoas que se prostituem, elas vivem à caça de outras pessoas para que essas pessoas caiam no vício da prostituição, para que essas pessoas caiam no erro, para que essas pessoas abandonem a fidelidade no casamento, para que essas pessoas se envolvam na promiscuidade, aqueles que são solteiros. Essas pessoas que se prostituem, elas dizem, elas ensinam, elas proclamam. Não tem problema nenhum de você ter uma intimidade casual. É algo que não faz mal para ninguém. Mas lá em 1 Coríntios, no capítulo
3, Paulo ensina que o nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo, porque é santo, não compactua com fornicação, que é a intimidade praticada por pessoas que são solteiras, e também não compactua com o adultério e nem com qualquer tipo de prostituição. Então, a intimidade que é praticada sem uma intenção sincera e pura de um relacionamento que está apresentado diante de Deus, mas que é praticado apenas para a satisfação da carne, que é a satisfação da carne pela carne, sem nenhum comprometimento, sem nenhum compromisso e respeito e consideração em relação aos sentimentos da outra pessoa, configura iniquidade. Por que a prostituta é cova profunda? Porque a prostituição muitas vezes faz com que a pessoa se envolva com a outra, fique presa emocionalmente com a outra pessoa e a outra pessoa sai simplesmente dizendo: eu não tenho compromisso nenhum. Se você ficou com as suas emoções afetadas, se você ficou com sentimentos, isso é um problema exclusivamente seu. Muitas pessoas se deitam com uma pessoa em uma noite, esperando que no dia seguinte haverá um namoro, haverá um relacionamento, um envolvimento. E isso não acontece, porque a coisa começou mal. Começou sem uma conversa honesta, transparente, sincera, verdadeira e real, e acabou trazendo o que o texto fala: cova profunda. Carrega a pessoa para o fundo do poço. Por isso que a parte B do versículo 27 fala assim: poço estreito a mulher estranha. Porque a pessoa entra num poço estreito, ela vai caindo, caindo e caindo, porque não prestou atenção e não ouviu os conselhos do Senhor. Por isso o 26 fala: dá-me, filho meu, teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Essas são esses são os assuntos que Provérbios 23 trata, né? O assunto principal, glutonarias e bebedices, mas ele também fala em não enriquecer à toa, não falar com o tolo e não tomar propriedades dos órfãos, ter autodisciplina, escolher a sabedoria, praticar a sabedoria e comprar e nunca vender a sabedoria, disciplinar os filhos, ter honra com os pais, alegria em ser sábio, fugir da inveja, ninguém precisa ter inveja de ninguém, honrar os pais e fugir da prostituição. Deus abençoe a todos, amém.